vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Depois disso, um dos 7 anjos das 7 taças cheia com as últimas pragas veio até mim e disse-me: venha, vou lhe mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou em espírito até um grande e alto monte. E mostrou-me para mim a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosa, pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por alta e grossa muralha, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos. Cada porta tem um nome escrito, os nomes das 12 tribos de Israel. São 3 portas no lado do oriente, 3 para o norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao lado do poente. A muralha da cidade tem 12 pilares, e nos 12 pilares está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade é quadrada. O comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, largura e altura são iguais. O anjo mediu a muralha, 144 covados. Ele mediu com medidas humanas. A muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, tão puro que parece vidro transparente. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma das portas é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois aí jamais haverá noite, e a ela trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará qualquer imundície, nem os que praticam abominações e mentira. Vão entrar somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudar o livro do Apocalipse de São João. Muito bem, amigos e amigas dos grupos de vivência, de nossas comunidades. Estamos na reta final do nosso estudo. Nós estamos lendo já o capítulo 21, do versículo 9 até o 27. Último capítulo, penúltimo capítulo, todo o livro tem 22 capítulos. Estamos já no encontro 35. Nós estamos estudando já há um bom tempo, durante todo o ano de 2018 e agora também esse início do ano de 2019, estudando o Apocalipse de São João. Que bom estarmos juntos em comunidade, rezando e celebrando. O que é bom nós olharmos aqui? Muitas vezes, você que está seguindo o livrinho, já leu, já para preparar esse encontro, né? Qual é o sonho? Lá no comecinho fala, né? Uma pergunta, se você pudesse mexer
na sua cidade, na rua, no bairro, na sua igreja, que mudança você faria, qual é o seu projeto, coisas assim. Interessante, né? Porque aqui está falando também na comunidade do Apocalipse qual é o projeto de uma cidade desejada por Deus e por todo o povo. Todo o projeto, né, bíblico, de toda a história do povo, é em relação ao povo viver bem, a cidade. E a cidade é a morada de Deus. Se nós formos olhar um pouco na nossa história humana, muitas vezes a própria igreja dizia que a cidade é o lugar da exploração, o lugar do pecado. E muitas vezes a nossa cultura ficou como uma cultura ainda rural, ou sonho daquilo que foi rural. Muita gente ainda tem esperança, sonha, fala que vida boa era a vida do campo, da roça. E aí não consegue ver as coisas boas da cidade. A cidade tem muita coisa boa e é muito importante nós hoje morarmos na cidade. Só que aí nós temos que comparar que tipo de cidade nós queremos. Então, nós podemos ter a cidade como proposta de morada do povo de Deus e aquela cidade que vai contra o povo de Deus. Então, é isso praticamente que nós estamos vendo aqui no final do Apocalipse. Toda a nossa história humana é comparada com a cidade do pecado, a cidade da exploração, a cidade que causa a injustiça, ou mesmo a cidade que matou Jesus. E o símbolo da cidade para o povo seria, então, Jerusalém, Babilônia e Roma. As três grandes cidades que o povo da Bíblia sempre vai estar falando, embora tivesse outras cidades, mas as principais são essas. Jerusalém e Babilônia, ou Jerusalém e Roma. Depois Roma é comparado com também Jerusalém. O interessante aí, você que está lendo o livro em casa, ou ajudando o grupo, uma ajuda para o grupo, ali onde está situando a situação toda do contexto, mostra João falando da esposa, né? A esposa do Cordeiro. Então nós já vimos um pouco sobre isso. O livro do Apocalipse podemos dividir em duas partes, já falamos isso em outros momentos. Do capítulo 4 ao capítulo 11, onde o contexto é a história do Êxodo, comparação muito com o Antigo Testamento a partir da libertação do Egito, o Êxodo. O capítulo 12 ao 20, a história agora já é o julgamento, o juízo, a vitória do Cordeiro sobre o mundo do pecado, de Satanás. E aí, nos dois momentos, nós podemos dizer a comparação da esposa, a esposa do Cordeiro. Mas também aqui que nós estamos lendo e vendo essa comparação da cidade como esposa, ou duas mulheres. Jerusalém é comparada como a esposa, a mulher esposa, a mãe. E Roma é comparada como a mulher prostituta, o adultério. Então nós vimos atrás, no capítulo 17, quando falou da mulher vestida de escarlate, montada sobre um animal, para comparar Roma com uma grande prostituta, porque Roma, como uma grande cidade, ela também era idolatrada por muitos reis, muitas pessoas. E Roma enganava, cometia injustiça e o mundo do pecado em Roma. Então é comparado a uma mulher prostituta. E aí Jerusalém, que era a cidade destruída, já tinha sido destruída Jerusalém. E o povo judeu, no caso, odiava Roma porque foi Roma que destruiu Jerusalém. E as guerras que Roma causou sobre eles. Nesse sentido, então, a comparação destas cidades. Mas agora é o julgamento, já é a vitória do Cordeiro. Aqui já é aquilo que seria a alegria de tudo. É a presença de Deus vindo no meio deles. Por isso João diz que o anjo levou ele para uma alta montanha e ele viu, descendo do céu, a cidade celeste, a Jerusalém, como uma noiva enfeitada para o casamento. Olha, é bonito tudo isso. E ela vem vestida de esplendor, de rainha, com pérolas preciosas, e aí vai falar toda essa cidade, como é que é essa cidade. E vai falar que essa cidade ela é quadrada, ela é como se fosse um quadrado, uma caixa, e ela simboliza a união do Antigo Testamento, as 12 portas, então, as 12 janelas, com o Novo Testamento, os 12 apóstolos, as colunas.
Então esse é o verdadeiro povo de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E é o número 12, nós já falamos aí a totalidade, tudo aquilo que simboliza, né, o número. E agora essa medição da cidade, com a vara de ouro o anjo vai medindo tudo. E é uma cidade de ouro, tudo muito bem planejada. Por isso que a gente fala, qual é o nosso sonho para a cidade que nós habitamos, para a nossa rua, para o nosso bairro. Então, aqui vem um pouco, né, essa partilha nossa mesmo aí do grupo, né, de vivência. E aí fala, e aí você tem lá uma ajuda para o grupo na página 68, 69, comentando um pouco essas medições, esses números, toda essa simbologia. Mas o que é importante dizer aqui? Que essa cidade é a presença de Deus no meio de nós. Deus veio habitar no meio de nós. E é a partir de Jesus, a leitura que estou fazendo é a encarnação. Jesus se encarnou e veio habitar no meio de nós. E na glória final, então essa cidade seria o paraíso, o novo céu e a nova terra que nós já vimos, então agora é a eternidade da terra. Na terra nossa, no céu, seria praticamente a vida nova que nós somos convidados a viver. O Apocalipse, então, que é o centro, né, o final do livro, é esse capítulo 21 e 22, para falar as coisas boas que é prometida para nós como plano de Deus. E como que é a comunidade primitiva, e João está trazendo isso para que eles possam perceber isso ali. E ainda fala, nesta cidade não vai entrar nada impuro. As pessoas que cometeram pecado, qualquer tipo de impureza, e essa cidade não tem porta. É uma cidade livre e aberta. Só que as pessoas que cometeram injustiça, cometeram a impureza, tudo aquilo que nós já falamos que seria a maldade do mundo, elas já foram castigadas. Elas já vivem no fundo do mar ou no inferno, como nós vimos que foi o que venceu o Cordeiro. E agora haverá o casamento do Cordeiro com a sua esposa. Então essa cidade é a esposa, o Cordeiro é o esposo. Se nós lembrarmos também, né, muito simbólico, a expressão casamento, Deus é o esposo, o povo é a esposa. Então o profeta Oséias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías vai falar muito disso. Vão usar muito a simbologia do casamento para falar sobre a situação do povo ou das cidades. Se a cidade é injusta, esse casamento, Deus casou com uma prostituta. Porque essa cidade, ela sendo injusta, ela está pecando contra Deus. E o povo é a símbolo da cidade, é o povo. Mas agora está dizendo que tudo foi revertido. Que o povo fiel, esse sim, então, foi revigorado, e essa presença de Deus é com este povo fiel, que não se prostituiu, que ficou fiel, então ele é desposado com o Cordeiro. O interessante nesse texto, falando que essa cidade, essa nova Jerusalém, então esse paraíso agora, não vai ter templo, não vai ter lugar de templo, de oração, lugar, porque Deus vem morar junto, Deus é o próprio templo no meio do povo. Não vai ter luz, não vai ter sol, porque Deus é a luz, a glória de Deus é a luz, o Cordeiro é a luz. Olha como é que é bonito tudo isso, é porque é Deus morando no nosso meio. Então nós estamos encerrando, mas também nós estamos pedindo que nós possamos fazer essa espera, esse aguardo deste fio, dessa parousia, que é essa guarda, né, esperança, né, do Deus que volta, em comunidade. Então, por isso que é importante rezarmos, estarmos juntos, lendo a Bíblia. E agora mais ainda, reler a Bíblia. Reler o Apocalipse com o livro, procurar ler novamente o volume 1, volume 2, vai lendo essa parte, ajudando o grupo, vai relendo isso. Isso tudo ajuda muito a nossa vida espiritual, de esperança, de fé no Senhor Jesus. Espero que vocês estejam compreendendo. Nós estamos ainda no grupo do WhatsApp, aí quem tiver dúvida, quem tiver dificuldade, manda uma mensagem, assista os outros vídeos, convide outras pessoas a assistir esses vídeos e já vamos pensando como é que vai continuar o nosso grupo de vivência. Nosso novo grupo de vivência vai vir a partir da Páscoa, preparando para a Páscoa. Nós vamos falar da Quaresma, nós vamos falar da campanha da fraternidade, vamos fazer alguns encontros de preparação para isso. Depois da Páscoa, nós vamos fazer um cursinho bíblico. Vamos fazer aqui um cursinho bíblico junto, né, no vídeo, você no grupo de vivência, estudando a Bíblia, para poder melhor, então, aprofundar a palavra de Deus. E já vai mandando a sua pergunta, suas dúvidas, tanto do Apocalipse como de outras partes da Bíblia, que nós estamos aqui para conversar com você. Que Deus abençoe você, o seu grupo, as suas reuniões.
Desejo aí que esse ano de 2019 seja um ano muito próspero para você, diante de tantas dificuldades, diante de tantas tensões, tantos medos, mas que nós possamos acreditar. Nossa fé é a fé da revelação, a fé do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.